Mas eu fiquei curioso, por que a China continuou e a União Soviética caiu? Cara, eu acho que são milhares de fatores, né? Eu vi um papo... Esses dias eu tava... Tudo que envolve socialismo me interessa, né? Aí um rapaz falou, ó... Tem um não sei o que... eu não vou citar nomes aqui para não dar processo, né? Que o cara falou... apresentou um livro do Hayek, ou do Mises, quer dizer sobre o cálculo... Por que o cálculo econômico não é possível em sociedade socialista, em comunidade socialista, ou seja... Seu Olavo falava isso. Olavo... Não vai te processar, tá tranquilo. Não é Olavo, é um youtuber famoso que tá... Ah, bom. Mas é olavista, assim, claro, né? Sure, né? Não tem, né? É olavista. E ele dizendo que a União Soviética acabou porque lá, como não tinha propriedade privada dos meios de produção, não tinha mercado, não tinha como ter sistema de preços. Em uma sociedade em que não tem sistema de preços, não tem como alocar recursos de forma correta. Ou seja, um absurdo completo um negócio desse, né? Não existe nenhuma ciência capaz disso daí, de comprovar isso, até porque com o surgimento do Big Data, da inteligência artificial, e mesmo na época da União Soviética, da matemática computadorizada, o cálculo econômico já era passivo de ser feito dentro de um sistema centralizado de planejamento. Então, isso não... Né? Inclusive, o Mises perdeu esse debate. Né? A corrente de pensamento que o Mises encabeça, que é a escola austríaca, né? Que ele é parte disso daí, ela se torna marginal ao debate econômico justamente por eles terem perdido para a escola polonesa, que é o Oskar Lange, que é um economista marxista polonês, né? Toda a escola polonesa é marxista, que derrotou ele nesse debate. Do preço, especificamente sobre esse negócio sobre o cálculo econômico no socialismo, né? Ou seja, se é possível saber o que o consumidor quer ou não quer em uma sociedade cujo planejamento ele é central, entendeu? Que a tese do cara é que a liberdade vai fazer o livre mercado agir. Exatamente. E os preços vão se ajustar naturalmente. Exatamente. Tudo é natural, ou seja, né? O que é interessante, nada é natural. O capitalismo ele cria instituições ao imagem e semelhança, que é uma das diferenças do Marx para a economia política clássica. E ele falou isso ontem, né? E eu fiquei pensando nisso. Pô, cara, como que pode, século XXI, falar um negócio desse, né? O caso da União Soviética, eu acho, eu só estou dando um exemplo aqui de como o debate do nível da direita é tão primitivo, né? Eu acho que existe um problema muito político. A União Soviética ela foi sendo incapaz ao longo do tempo, ou seja, aliás, tem um curso de União Soviética que eu fiz, onde eu não estou vendendo o curso aqui não, tá? Eu fiquei num divã, eu dei 10 aulas sobre esse curso, né? Foram 10 aulas sobre a União Soviética, em que eu fiquei num divã descrevendo a história da União Soviética, né? Nesse curso, e era um rapaz de 18 anos de idade que entrou na universidade respondendo as questões que eu fazia a mim mesmo com 18 anos de idade, né? Então é um curso de 10 aulas com 50 minutos cada um, então daria um tempão para falar aqui. Mas eu acredito que a União Soviética, a classe dirigente soviética, ela foi se tornando incapaz de enfrentar os desafios que a realidade foram impondo para a União Soviética, né? Então, o modelo soviético de desenvolvimento, como um clone do modelo fordista de produção, ele foi entrando em decadência na mesma medida em que o modelo fordista foi entrando em decadência. Então, quando o fordismo entra em decadência na década de 70, ele levou os seus clones socialistas juntos, né? Ao mesmo tempo que o novo paradigma tecnológico surgiu no Japão. Ali é uma pista para se entender as razões econômicas do final da União Soviética, né? Ou seja, a incapacidade política dos seus dirigentes não observarem o que estava acontecendo de fato e entregar soluções adequadas aos problemas que estavam aparecendo. O problema, por exemplo, a queda do aumento da produtividade do trabalho, por exemplo, era um problema que estava acontecendo na União Soviética. Vem Gorbachev, né, que fez uma besteira atrás da outra, ou seja, foi uma cadeia de erros que ele foi cometendo até colapsar, né? O caso da China foi completamente diferente. Eu começo pelo seguinte fato dos herdeiros do Stalin, por exemplo, serem muito incompetentes. Ou seja, o que veio depois de Stalin na União Soviética é gente muito incompetente para enfrentar o mundo da forma como ele se apresentava, né? Enquanto que na China o oposto, os que vieram depois do Mao Tse Tung são muito geniais, né? São muito capazes, né? Desde Deng Xiaoping até o Xi Jinping hoje, são toda uma classe de dirigentes com alta capacidade, alto calibre e alta percepção de como as coisas devem ser e devem funcionar. Então, em 78, por exemplo, para você ter uma ideia, a China era um país de 1 bilhão de habitantes.
em um país com 80% de camponeses. Então, evidentemente que para um país daquele dar certo, tinha que se solucionar o problema camponês, que existia um problema camponês na China em 78, ou seja, os camponeses eram proibidos de fazer comércio. Você imagina um povo que faz comércio há 3 mil anos e passa a ser proibido desde 49, né? Então, o Deng Xiaoping percebe que se Mao Tse-tung usou dos camponeses pobres para fazer a revolução, o papel dele seria utilizar da capacidade milenar do camponês chinês de fazer comércio para tocar o seu processo de modernização. Então, passou-se a permitir que os camponeses vendessem o seu excedente de produção no mercado, né? Ao mesmo tempo que ele entregava para o Estado uma parte da sua produção para fins de abastecer cidades. E nesse processo, o que acontece? Do ponto de vista teórico, conceitual, né? Que inclusive a tese desse livro é um pouco essa, né? Ao jabá, né? Na China, ela se reinventa. O socialismo na China, ela vai se reinventando através de instituições de mercado. Ou seja, eu sou uma pente completamente antidogmática, né? Ou seja, falar em mercado no socialismo há 40 anos atrás, há 20 anos atrás, uma loucura, né? Então, acho que a China, o socialismo chinês se reinventa através de instituições de mercado. O Deng Xiaoping resolve o problema do abastecimento alimentar das cidades, ao mesmo tempo que ele resolve uma milenar questão que é a questão camponesa, e coloca dinheiro no bolso do camponês. Então, quando vem a revolta de 89, que é o tal do massacre da Praça Celestial, algo que ninguém percebe é que a China não é Pequim, não é Xangai, o Brasil não é a Vila Madalena, nem a Praça São Salvador no Rio de Janeiro, e nem os Estados Unidos é Nova York. Né? A China é a China profunda do interior do país. E os camponeses, naquele momento, estavam do lado do governo chinês. Então, quando vem aquela repressão, aquele movimento de 89, o que importava na China, que é a massa camponesa, estava junto com o governo. Né? Porque eles nunca tinham ganho tanto dinheiro na vida deles quanto na década de 80. Então, isso explica um pouco as nuances do modelo chinês e da dinâmica chinesa e soviética. Também tem características do camponês chinês, que é um camponês rebelde, um camponês que ele tem um espírito muito mais agressivo no que cerne a certas questões. Então, o Estado tem que estar o tempo inteiro atendendo às suas demandas. Enquanto que o União Soviética, o camponês, ele tem origem de cristão ortodoxo, ele não devota a Deus e tem essa coisa toda, ou seja, é mais passivo do que ativo politicamente. Então, não é uma resposta fácil essa. Uhum. Né? Como as pessoas acham, pode ser, tudo é fácil, ter opinião sobre tudo, né? Então, a dica que eu dou um pouco por aqui, não sei se eu consegui explicar um pouco as diferenças, mas existem muito mais coisas para se discutir do que isso que eu coloquei aqui, com certeza.